Uma pesquisa realizada pela Exame Ideia e divulgada hoje aponta que a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro caiu de 37% para 26%, registrando a maior queda semanal desde o início do mandato. Já a desaprovação subiu de 37% para 45%, em comparação ao dia 14 de janeiro. A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 18 e 21 de janeiro, com 1.200 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Tendo em vista o derretimento da popularidade do presidente da República, movimentos de esquerda e direita convocaram carreatas neste fim de semana em diversas cidades do país, com uma pauta em comum: pressionar o Congresso Nacional a iniciar um processo de impeachment contra Bolsonaro. Por enquanto, as manifestações serão separadas. Grupos como o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua chamaram atos pelo país na manhã de domingo. Já organizações de esquerda, como sindicatos e movimentos populares reunidos na frente Povo Sem Medo, decidiram nesta semana convocar carreatas para sábado, amanhã. Diogo, você começa essa. Segundo os autores da pesquisa, essa queda abrupta se explica, é um reflexo não só da insatisfação de parte da população aí com a gestão que o governo fez da pandemia e com a gestão do início da campanha de vacinação, mas também do fim do auxílio emergencial. Cria-se um impasse, né? O problema para o presidente é um impasse na vacinação, que, como se vê, consegue-se a duras penas aí os lotes com doses da vacina, mas essa retórica anti-vacina do presidente, né? Então isso se junta aí, atrapalhando até o próprio esforço do governo em fazer a vacinação. Quer dizer, o governo está fazendo uma vacinação, precisaria estar fazendo inclusive uma campanha de conscientização, mas o presidente, que não tem conhecimento nenhum da área, faz declarações aí que só confundem, né? E aí junta tudo isso com o fato de que não há dinheiro para manter o auxílio emergencial. E além disso, independente de ter lockdown ou não, há uma segunda onda que vai ter um impacto negativo sobre o desemprego. Com ou sem lockdown, esse impacto vai existir. Então ganha força aí, com todo esse contexto, essa pressão pelo impeachment. Mas Bolsonaro, ironicamente, ele está, de certa forma, protegido pela pandemia, porque as pessoas não vão para a rua protestar. Então aí as pessoas estão reunindo, organizando carreatas, né? Não podem tomar as ruas a pé, fazer aglomerações. E esse é um fenômeno mundial. Ao longo de 2019, foram registrados em todo o mundo 16 protestos grandes, daqueles com mais de 100 mil manifestantes. Entre eles estavam as manifestações de maio retrasado contra os cortes no orçamento da educação no Brasil. Em 2020, por sua vez, foram apenas 4 protestos com mais de 100 mil pessoas no mundo todo. Então a gente vê que esse ímpeto das pessoas de ir para as ruas protestar em qualquer lugar do mundo, a gente pode dar o exemplo de Hong Kong, por exemplo, que foi em 2019 a maior manifestação do mundo contra a ditadura chinesa e que no ano passado, em 2020, não teve, né? Apesar de motivo não faltar. Então, a questão que se coloca é possível imaginar impeachment sem povo nas ruas? Constantino, vai lá. Vamos lá, Paulo. Bom, em primeiro lugar, sobre a pesquisa, não resta dúvida de que o presidente está sofrendo um desgaste. Agora, na minha análise, esse desgaste tem muito mais a ver com a guerra de narrativas do que com a realidade, né? Ele vem sofrendo um massacre midiático, né? Não resta a menor dúvida de que o grosso da imprensa declarou guerra ao seu governo, seja lá o motivo qual for. Alguns suspeitam de follow the money, né? A velha dica dos detetives de livro, né? Quer dizer, corte de verba e tudo mais, e outros acham simplesmente que existe um viés ideológico nas redações, é todo mundo de esquerda, e sempre foi assim, né? Ele vem sendo alvo dessa campanha difamatória, tratado como genocida, como culpado, como responsável por cada perda de vida, né? Como um bode expiatório, né? Deve ser muito bom viver num país onde você pode apontar para o presidente e culpá-lo por tudo, né? Porque veja o caso dos americanos democratas agora, né? Mudou o presidente, vai ter que mudar a narrativa, né? Ou será que já é um genocida o Joe Biden com 4 mil mortes nas costas, né? A Merkel, que sempre foi tão respeitada da ciência, fez lockdown e tudo, está com os piores números
da pandemia lá, né? Tá pior que o Brasil. Aí as pessoas fingem que não existe isso, ou então apagam do mapa a Argentina, porque a Argentina fez um lockdown ultra rigoroso, né? Um governante de extrema esquerda. Os resultados são péssimos, não só da pandemia, como da economia, que foi o pior desastre do PIB na região. E aí a turma que falava que inveja do país que tem um presidente fica calado, muda de assunto, desconversa, né? Então deve ser muito bom viver num país onde você pode apontar para o presidente e falar que ele é o responsável por tudo, pela dor de dente, pelo aquecimento global e tudo mais, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então a gente tem aí globais e tudo mais fazendo exploração abjeta, na minha opinião, da situação em Manaus para, por exemplo, despertar essa comoção contra o presidente e pedir impeachment, né? Então é óbvio que isso gera um desgaste, né? Inevitável. Agora, eu só quero pontuar que na chamada falou que até grupos de direita também estão participando. Veja, se tem uma coisa que aconteceu nessa pandemia, Paulo, foi a queda de máscaras, né? Enquanto todo mundo estava sendo obrigado a colocar suas máscaras, muitas máscaras caíram. E a de vários desses grupos que se diziam de direita. Então, esses grupos citados, né, Vem Pra Rua, MBL, eu acrescento Partido Novo, né, que tem divisão interna, mas na figura do seu fundador e principal ícone, João Amoedo, isso aí não é direita nem no Brasil nem na China. Né? Isso aí se revelaram, todos eles, tucanos de estimação. Né? Então, cá entre nós, não tem ninguém de direita fazendo esse tipo de apelo por impeachment, porque muita gente de direita tem críticas, e muitas a fazer ao governo e ao presidente. Mas são críticas pontuais, com reconhecimento de virtudes, de acertos, não se transformaram em anti-bolsonaristas histéricos que acham que o presidente é o pior que já existiu na história do país e que, para salvar o planeta, nós temos que começar a dar as mãos ao PT e pedir o impeachment. Isso não é gente de direita. Joyce Hasselman, companhia, todo mundo se mostrou traidor de uma onda que surfaram do bolsonarismo para ser eleito, né? E hoje em dia estão mostrando a verdadeira face, né? Eu quero chamar a atenção da questão da mídia, né? Só para dar alguns exemplos, mas o editorial do Estadão dessa quinta-feira era que o presidente Bolsonaro é o mais inepto da história, né? Isso, o Brasil tendo se livrado do PT, né? Então, veja, isso é uma narrativa, isso não é uma análise, isso não é uma coisa criteriosa, isso não é uma coisa séria, né? É uma narrativa. Hoje nós temos a capa de uma revista, né, que é cada vez mais insignificante, mas enfim, botando na capa o governador de São Paulo como o grande salvador da pátria, né? O homem que nos trouxe a vacina. Isso, novamente, não é análise, isso também não é reportagem, não é jornalismo, né? Isso é campanha antecipada. Então, quem está nesse mundo das narrativas está embarcando nessa de mão dada com o PT, de que o Bolsonaro destruiu o Brasil, é responsável por 200 mil mortes, nós temos que nos abraçar ao Freixo e a Gleisi Hoffmann e pedir o impeachment. Esses aí são os PSOL Kids do MBL, o João Amoedo do Novo e tudo mais, que estão com um projeto de poder. Agora, os outros que estão com um projeto de país, que estão pensando, né, o que tem que ser feito de diferente, o que tem de acerto, o que tem de erro, eles não embarcaram nessa, né? E cá entre nós, de direita, os oportunistas não me parecem ser, não. Marcos Souza. Eu queria pontuar aqui um outro fato sobre esse contexto todo. Veja como a mídia trata a divulgação dessas pesquisas. A da revista Exame, com o Instituto Ideia, que é essa aí que a gente está tratando, que o Bolsonaro aparece apenas com 26% de aprovação, a repercussão é grande, né? Estamos discutindo aqui, está nas principais TVs, nos principais portais, nas principais rádios. Mas quarta-feira, ou seja, 2 dias atrás, uma outra pesquisa do Poder Data e do Portal 360 também trouxe dados e são bem diferentes. Segundo a revista do Portal Poder 360, a aprovação de Bolsonaro é de 45%. Então, veja, essa da revista Exame, que ouviu 1.200 pessoas, coloca lá a aprovação em 26%. Já do Portal 360, ouviu 2.500 pessoas. A teoria da estatística mostra que quanto maior a amostra, maior o acerto. E eu não vi a mídia tratando essa pesquisa do Poder Data. Pelo contrário, ficou escondidinha lá
no noticiário. As duas pesquisas ouviram os entrevistados praticamente no mesmo período, de segunda-feira para cá. A diferença é que a da Exame ouviu de segunda a quinta e a do Portal 360 ouviu de segunda a quarta. Mas o que interessa é que foi depois do início da vacinação, depois lá do Dória Day, que foi o domingo que o Dória lá chorou e aplicou a primeira vacina. Então, esse desgaste do início da vacinação não ter sido iniciada pelo Bolsonaro já está computado em tese nessas duas pesquisas. Isso já está mensurado. A diferença é de 19 pontos e é muita coisa. Eu não quero discutir aqui os motivos do porquê o Instituto apresenta um número e o outro apresenta outro, até porque nós sabemos que as pesquisas no Brasil e até no mundo estão desacreditadas, né? Muitas delas não conseguem refletir a realidade. Mas como eu disse no início, a notícia em que o presidente saiu melhor desapareceu do noticiário. Aqui ele está mal, é claro, vira manchete. O problema não é divulgar resultados ruins. Eles têm que ser divulgados. O problema é só divulgar resultados ruins e esquecendo a realidade quando ela se mostra diferente daquilo que eu acredito. Ignorando que, de alguma forma, há outra realidade apresentada. Isso não é jornalismo. O Constantino falou bem, isso é militância. É importante reforçar sempre isso. O Diogo, inclusive, trouxe aqui a informação do porquê que os pesquisadores lá do Instituto Ideia atribuem a queda do Bolsonaro. Já os pesquisadores do Poder Data diziam o seguinte, Diogo, que o Bolsonaro não caiu porque a mídia trata de forma negativa o governo, mas a população vê tudo isso de outra forma. Então, cada instituto joga o argumento para onde lhe interessa mais. Sobre os motivos, sobre esses movimentos aí de impeachment, o Constantino falou já, né? A manchete vende que a esquerda e grupos de direita também estão convocando carreatas e dá a entender, né? Nos leva, em um primeiro momento, a pensar, nossa, o Bolsonaro perdeu apoio no próprio campo. Daí você vai ver lá quem são os grupos de direita. É o MBL, é o Vem Pra Rua, que são grupos que já fazem oposição ao governo há muito tempo, desde o primeiro ano de mandato. Eles brigaram lá e já fazem oposição. Então não há surpresa nenhuma quando você sabe que o MBL vai pra rua pedir, dessa forma de carreata, pedir o impeachment. Não tem nenhuma surpresa como vende a manchete, que quer falar que o presidente perde apoio dentro do seu próprio campo. Então, temos o quê? A oposição do presidente pedindo a sua cabeça. Isso é do jogo. Não deveria ser, porque impeachment é coisa séria. Já falamos aqui, eu vou sempre reforçar porque é importante isso. Impeachment não é recall. Não tem nada de errado fazer oposição, pelo contrário. A oposição legitima um governo democrático, só não tem oposição em ditadura. Na China não tem oposição, na Venezuela quem se opõe ao Maduro tem que pedir exílio em outros países. Aqui nós somos uma democracia, ainda bem, e temos oposição, é importante que ela viva e cobre. Inclusive que a oposição tem um papel importantíssimo de cobrar as coisas e fazer com que erros sejam vistos e sejam, inclusive, quem sabe, consertados. É importante ter oposição. Agora, não é do jogo democrático, pelo menos, ficar pedindo impeachment a cada hora que se não concorda com esse ou com aquele governo. Que é uma prova que não há motivo real para impeachment, é o senhor Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Ele anda falando por aí que é inevitável discutir o impeachment do Bolsonaro. Matéria da Folha de São Paulo de uma semana atrás. Traz lá essa aspas para o Maia, que será inevitável discutir o impeachment do Bolsonaro. O próprio Maia, que é o atual presidente da Câmara, engavetou vários desses pedidos. Ora, Maia, se há motivos para se discutir impeachment, por que você não os tira da gaveta? Por que o senhor não coloca para votar? Porque sabe que é só narrativa, não tem nada de real. Para terminar, o Diogo fez uma provocação muito importante. Há impeachment sem povo na rua? Não há. Na minha opinião, não há, porque o impeachment depende de duas colunas. Já falei aqui também, mas é bom reforçar. A coluna política e a coluna jurídica. Uma coluna não se sustenta sem a outra. Então, nesse momento, a verdade não há povo na rua e também não há motivo jurídico.